E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos ao Fatos em 10. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos eventos mais marcantes, complexos e devastadores da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente você aprendeu na escola sobre o eixo contra os aliados, sobre batalhas decisivas como a de Stalingrado e o Dia D. Você ouviu falar sobre o bem contra o mal, uma narrativa clara de heróis e vilões que lutaram para definir o destino do mundo. Mas, e se eu te dissesse que essa história, a que está nos livros didáticos, é apenas uma versão cuidadosamente editada dos fatos? Uma versão que omite segredos obscuros, estratégias calculistas e verdades inconvenientes que poderiam mudar completamente a sua percepção sobre quem eram os mocinhos e os bandidos. A história que nos contaram é uma simplificação, uma narrativa polida para caber em poucas páginas e criar um senso de moralidade claro. Mas a realidade da guerra é suja, cinzenta e cheia de ambiguidades. Por trás das grandes batalhas e dos discursos heróicos, existiam interesses econômicos, jogos de poder geopolítico e decisões cruéis tomadas por todos os lados do conflito. Existem fatos que foram deliberadamente apagados, segredos que foram enterrados por décadas para proteger reputações, empresas e até mesmo nações inteiras. Hoje, nosso objetivo é desenterrar esses segredos. Vamos juntos questionar a narrativa oficial e explorar os capítulos que foram arrancados dos livros de história. Vamos falar sobre alianças inesperadas, lucros obtidos em meio ao caos e o verdadeiro custo humano que vai muito além dos campos de batalha que conhecemos. Então, se você está pronto para desconstruir o que achava que sabia, aperte os cintos, porque a viagem de hoje será intensa. Prepare-se para conhecer o lado sombrio da Segunda Guerra, aquele que os livros não mostram. Vamos começar quebrando um dos maiores mitos da Segunda Guerra. A ideia de que os aliados eram a personificação do bem absoluto. A verdade é bem mais complicada. Pense nos Estados Unidos. Nos livros, eles entram na guerra como os salvadores da democracia após o ataque a Pearl Harbor, certo? Mas a história não contada é que, por anos, os Eisenhower adotaram uma postura de neutralidade extremamente lucrativa. Enquanto a Europa queimava, a economia americana prosperava vendendo armas, veículos e suprimentos para ambos os lados. Sim, no início do conflito, empresas americanas fizeram negócios que indiretamente ajudaram a máquina de guerra nazista, tudo sob a bandeira do comércio. A entrada na guerra não foi apenas uma resposta moral, mas também uma decisão calculada quando seus interesses foram diretamente ameaçados. Essa dualidade não se limitou apenas aos Estados Unidos. A Grã-Bretanha, sob o comando de Churchill, é lembrada por sua resistência heróica, mas também foi responsável por decisões brutais, como o bombardeio de Dresden, uma cidade alemã sem grande valor militar, que resultou na morte de dezenas de milhares de civis. Foi uma tática de terror, projetada para quebrar o moral do povo alemão, mas que hoje seria, sem dúvida, classificada como um crime de guerra. Essas ações mostram que, no calor do conflito, a linha entre o certo e o errado se torna perigosamente tênue, e a sobrevivência nacional muitas vezes fala mais alto do que qualquer ideal de justiça. A narrativa do bem contra o mal é uma ferramenta poderosa para mobilizar uma nação e justificar os sacrifícios da guerra, mas ela esconde a complexidade das decisões políticas e econômicas. Os aliados lutaram contra uma tirania monstruosa, isso é inegável. No entanto, eles também operaram com base em seus próprios interesses, cometeram atos moralmente questionáveis e se beneficiaram do conflito de maneiras que a história oficial prefere não destacar. Entender isso não diminui o horror do nazismo, mas nos força a ver a guerra como ela realmente foi, um conflito global travado por nações imperfeitas, cada uma com sua própria agenda. O lançamento das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki é frequentemente apresentado como a decisão difícil,
porém necessária, para acabar com a Segunda Guerra Mundial e salvar milhões de vidas que seriam perdidas em uma invasão ao Japão. Essa é a versão oficial, a justificativa que ecoa até hoje. Mas e se o principal alvo dessa demonstração de poder não fosse o Japão, mas sim um dos seus próprios aliados? A União Soviética. Em 1945, a guerra na Europa já havia terminado e o mundo estava sendo redesenhado. Os Estados Unidos e a União Soviética, antes aliados por conveniência contra um inimigo comum, já se perfilavam como as duas novas superpotências globais, com ideologias fundamentalmente opostas. A verdade é que, em agosto de 1945, o Japão já estava militarmente derrotado. Sua marinha estava destruída, suas cidades eram bombardeadas incessantemente com armas convencionais e o país estava à beira do colapso. Documentos desclassificados e relatos de altos oficiais americanos da época, como o general Dwight D. Eisenhower, revelam que muitos acreditavam que o Japão se renderia em breve, mesmo sem o uso da bomba. A União Soviética, cumprindo um acordo prévio, estava prestes a declarar guerra ao Japão e invadir a Manchúria, o que provavelmente forçaria a rendição japonesa de qualquer maneira. Então, por que usar uma arma tão devastadora? As bombas atômicas foram, em grande parte, uma mensagem geopolítica. Foi a primeira jogada de xadrez da Guerra Fria. Ao incinerar duas cidades e mostrar ao mundo o poder que detinham, os Estados Unidos estavam enviando um recado claro e aterrorizante para Stalin e a União Soviética. Nós temos a arma definitiva e não hesitaremos em usá-la. O mundo, a partir de agora, joga sob as nossas regras. O bombardeio foi sim o ponto final da Segunda Guerra, mas também foi o tiro de largada para uma nova era de medo, desconfiança e da ameaça de aniquilação nuclear que pairaria sobre o mundo por quase meio século. As centenas de milhares de civis mortos em Hiroshima e Nagasaki não foram apenas as últimas vítimas da Segunda Guerra, foram as primeiras da Guerra Fria. Enquanto o mundo marchava para a guerra e milhões de pessoas sofriam sob o regime nazista, para algumas das maiores empresas ocidentais, os negócios continuavam como de costume. É uma parte da história que foi convenientemente varrida para debaixo do tapete, porque mancha a imagem de marcas que hoje fazem parte do nosso dia a dia. A IBM, por exemplo, desempenhou um papel crucial para a máquina de organização nazista. Sua subsidiária alemã, a DEHOMAG, desenvolveu e forneceu a tecnologia de cartões perfurados que permitiu ao regime de Hitler automatizar o censo e a identificação de judeus e outras minorias. Essa tecnologia tornou a perseguição e o extermínio muito mais eficientes. A IBM em Nova York sabia e, segundo muitos historiadores, aprovava as operações. E não foi só a IBM. A Ford e a General Motors, através de suas subsidiárias na Alemanha, produziram caminhões e veículos militares que foram essenciais para o esforço de guerra alemão. Henry Ford, o fundador da Ford, era um notório antissemita e chegou a ser condecorado pelo regime nazista com a Gran Cruz da Águia Alemã, a mais alta honraria que o nazismo concedia a um estrangeiro. Enquanto isso, a Coca-Cola, para não perder o lucrativo mercado alemão quando o xarope da Coca se tornou indisponível devido à guerra, criou uma nova bebida especialmente para a Alemanha nazista, a Fanta. Sim, a Fanta nasceu da necessidade de continuar operando e lucrando sob o Terceiro Reich. Essas colaborações não eram segredos na época, mas foram habilmente minimizadas ou apagadas da história corporativa após a guerra. Processos judiciais foram arquivados, documentos desapareceram e a narrativa foi reescrita para proteger a reputação dessas gigantescas corporações. A verdade inconveniente é que, para muitos no mundo dos negócios, a ideologia era secundária ao lucro. A ascensão do nazismo não foi vista apenas como uma ameaça, mas também como uma oportunidade de negócio. É um lembrete sombrio de que o capitalismo, levado ao extremo,
pode se tornar cego à moralidade e fazer alianças com as forças mais obscuras da história em nome do balanço financeiro. Quando a guerra acabou e o horror dos campos de concentração foi revelado ao mundo, a justiça parecia ser o caminho óbvio. Os responsáveis pelos crimes mais hediondos da história deveriam ser julgados e punidos. Mas, nos bastidores, uma outra operação estava em andamento, uma que trocava justiça por conhecimento. Era a Operação Paperclip, um programa secreto do governo americano para recrutar cientistas da Alemanha nazista. Esses não eram cientistas quaisquer. Muitos deles eram membros do Partido Nazista e estiveram diretamente envolvidos em crimes de guerra, incluindo o uso de trabalho escravo e experimentos humanos mortais. Mas eles possuíam um conhecimento que os Estados Unidos cobiçavam desesperadamente. O objetivo era simples: garantir que a tecnologia e o conhecimento científico alemão, especialmente em foguetes, armas químicas e medicina, caíssem em mãos americanas, e não soviéticas. Nomes como Wernher von Braun, o gênio por trás dos foguetes V-2 que aterrorizaram Londres, foram levados para os Estados Unidos. O passado de von Braun, que incluiu o uso de prisioneiros de campos de concentração para construir seus foguetes, foi convenientemente limpo. Ele se tornou o pai do programa espacial americano, o homem que ajudou a levar a América à Lua. A ironia é brutal. O conhecimento que foi desenvolvido para uma ditadura genocida foi reaproveitado para se tornar um símbolo do triunfo da democracia na Guerra Fria. E não foi só isso. A mentalidade de que os fins justificam os meios também deu origem a projetos assustadores dentro dos próprios Estados Unidos, como o MKUltra. Inspirado em parte por experimentos de controle mental nazistas, a CIA conduziu seus próprios testes antiéticos em cidadãos americanos, muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento deles, usando drogas psicodélicas, hipnose e tortura psicológica. A Operação Paperclip e projetos como o MKUltra mostram um lado perturbador da mentalidade pós-guerra. O medo do inimigo soviético era tão grande que os princípios éticos e a justiça foram sacrificados em nome da segurança nacional e da vantagem tecnológica. Perdoaram-se monstros para combater outros monstros. A data oficial do fim da guerra na Europa é 8 de maio de 1945. Os livros de história geralmente fecham o capítulo aqui, com celebrações nas ruas de Paris, Londres e Nova York. Mas para milhões de pessoas, o fim da guerra não significou o fim do sofrimento. Pelo contrário, para muitos, foi o início de um novo tipo de inferno. As cidades europeias, especialmente na Alemanha, estavam em ruínas. Cidades como Berlim, Hamburgo e Dresden foram reduzidas a montanhas de escombros, e milhões de civis ficaram desabrigados, famintos e traumatizados, vagando por uma paisagem apocalíptica. A reconstrução levaria décadas, e as cicatrizes psicológicas, uma vida inteira para sarar. Um dos capítulos mais sombrios e silenciados do pós-guerra foi a violência em massa contra as mulheres alemãs. Com o avanço do Exército Vermelho Soviético sobre o território alemão, estima-se que até 2 milhões de mulheres e meninas alemãs foram vítimas de estupro. Foi um ato de vingança brutal, uma onda de violência que foi largamente ignorada pelos aliados e depois suprimida pela propaganda soviética. Essas mulheres sofreram em silêncio por décadas, suas histórias consideradas um tabu, uma nota de rodapé vergonhosa em uma guerra de heróis. Para elas, a libertação chegou na forma de uma violência indescritível. Enquanto isso, no leste europeu, o fim do domínio nazista simplesmente significou a troca de um tirano por outro. Campos de prisioneiros nazistas, como Auschwitz e Buchenwald, não foram todos desmantelados. Alguns foram reabertos e operados pela polícia secreta soviética, a NKVD, para prender inimigos políticos, alemães e qualquer um que se opusesse ao novo regime comunista.
o sofrimento continuou dentro dos mesmos arames farpados. O fim da guerra em 1945 não foi um interruptor que desligou o horror. Foi a transição de um tipo de conflito para outro, deixando um rastro de destruição, vingança e novas formas de opressão que a história muitas vezes prefere esquecer. Quando pensamos nos soldados aliados, a imagem que vem à mente é quase sempre a de jovens brancos, americanos, britânicos ou russos. Mas a vitória aliada foi construída com o sangue e o sacrifício de milhões de soldados de todo o mundo, cujas contribuições foram sistematicamente minimizadas ou completamente apagadas dos registros históricos populares. O Império Britânico, por exemplo, mobilizou mais de 2,5 milhões de soldados apenas da Índia. Eles lutaram bravamente no norte da África, na Itália e na Birmânia, sendo fundamentais para conter o avanço japonês. No entanto, enquanto lutavam pela liberdade da Europa, eles próprios viviam sob o jugo do colonialismo britânico. Da mesma forma, centenas de milhares de soldados africanos, de colônias francesas e britânicas, foram recrutados para lutar na Europa. Eles estiveram na linha de frente em batalhas cruciais, mas, após a guerra, seus sacrifícios foram esquecidos. Eles voltaram para casa para enfrentar a mesma discriminação e o mesmo sistema colonial contra o qual, ironicamente, haviam lutado para defender seus colonizadores. Nos Estados Unidos, unidades inteiramente formadas por nipo-americanos, como o 440º Regimento de Infantaria, tornaram-se as mais condecoradas da história do exército americano, enquanto suas famílias estavam presas em campos de internamento em seu próprio país. Pilotos afro-americanos, os famosos Tuskegee Airmen, provaram sua excelência nos céus da Europa, combatendo o racismo tanto no ar quanto em terra. E não podemos esquecer do Brasil. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, com seus mais de 25 mil pracinhas, lutou bravamente nos campos gelados da Itália, conquistando vitórias importantes como a de Monte Castelo. Eles foram os únicos soldados sul-americanos a lutar na Europa, mas sua história é pouco conhecida fora do Brasil. A verdade é que a Segunda Guerra Mundial foi um conflito verdadeiramente global, e a vitória dos aliados foi um esforço multicultural e multinacional. Apagar esses soldados da narrativa não é apenas uma injustiça histórica, é perpetuar a ideia de que a liberdade foi conquistada apenas por um grupo, quando, na verdade, foi um sacrifício compartilhado por muitos povos que raramente recebem o crédito que merecem. Chegamos ao fim de mais uma jornada, e a sensação que fica é que, quanto mais a gente cava, mais complexo o passado se revela. A Segunda Guerra Mundial não foi uma história em preto e branco de heróis e vilões, como os filmes e os livros didáticos nos fizeram acreditar. Foi um turbilhão de interesses, de decisões desesperadas, de crueldade e de heroísmo que existiram em todos os lados. Entender essas nuances não é defender ou justificar as atrocidades cometidas, mas sim humanizar a história e reconhecer que ela é feita por pessoas e nações complexas, cheias de contradições. O que vimos hoje é apenas a ponta do iceberg, um convite para que você continue pesquisando e questionando. A história está viva e está constantemente sendo reescrita, à medida que novos documentos são revelados e novas vozes são ouvidas. O nosso papel, como cidadãos curiosos, é nunca aceitar a primeira versão que nos contam. É desconfiar das narrativas simples demais e buscar as verdades que se escondem nas entrelinhas, nos rodapés e nos capítulos que foram convenientemente esquecidos. Esperamos que este vídeo tenha despertado em você essa vontade de olhar para o passado com um olhar mais crítico e profundo. Se você gostou de desvendar esses segredos com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Sua participação é fundamental para que a gente continue trazendo conteúdos como este, que desafiam o conhecimento convencional e buscam uma compreensão mais honesta do nosso mundo.
deixe nos comentários qual desses fatos mais te chocou. Ou se você conhece algum outro segredo sombrio da Segunda Guerra que nós não mencionamos. A discussão continua por lá. Aqui, a gente revela o que os livros preferem esconder. Até o próximo vídeo e lembre-se, questionar é o primeiro passo para realmente entender o passado.